E aí pessoal, eu sou o Caio Bonfalari e hoje é o quinto episódio do Rotina Quest, o podcast do Rotina de Mestre. E hoje a gente vai trazer um assunto bem divertido, bem legal, principalmente para mim que sou mestre, que são os piores erros que um jogador de RPG comete, aqueles erros imperdoáveis, ou até mesmo aqueles que dá para passar um pano. E é claro, vamos falar um pouco ali como corrigi-los, como lidar com eles, e aí a gente vai trazer aqui uma discussão bem legal. Só que hoje, por questões técnicas, o Jean não pôde estar com a gente, então quem estará aqui conosco é o meu irmão Rodrigo, que é basicamente a mãe aqui do Rotina de Mestre, que cuida de um monte de coisa. Rodrigo, se apresenta aí, por favor. Bom, olá pessoal, sou o Rodrigo, eu ajudo aqui no Rotina há algum tempo. Também participei do Avatar, Cinzas da Guerra, fiz o Tao Kang, que era aquele monge de água inspirado no Shiryu de Dragão. Bom, eu sou jornalista, vocês sabem, eu gosto muito de mexer com mídia e tal, mas geralmente eu fico no stand-by do Rotina. E hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre RPG para vocês. É nóis, vamos lá. Papo de hoje, pessoal, como eu já falei, os piores erros de jogador. E aqui é um papo relax, entendeu? Não é para criar polêmica nem nada. São erros que provavelmente vocês cometeram. Eu já cometi quando eu tava começando a jogar. Ninguém tá aqui para apontar dedo na cara de ninguém, embora assim, se você viu esses problemas e você corrige, cacete, tá ligado? Vai continuar fazendo merda porque sim? Não, né? Então vamos lá. Eu vou deixar então, já que o Vini vai me trazer aqui. Vini, me fala pra você o que um dos piores erros assim de um jogador que você fala, puta merda, esse aqui é de ferrar, sabe? Cara, como você já disse, é bom ninguém levar pro pessoal, mas se Mentira, leva você. assim, leva assim. Marca o se- Vini nas redes Mas, ó, sociais. se você identificar algum desses erros, cara, é isso. A gente vai falar sobre eles, o porquê que a gente não gosta, e vai dar uma solução pra você não cometer mais esses erros. Mas assim, como eu já disse, todo mundo já cometeu, ainda vai cometer, ninguém tá livre disso. Eu posso cometer algum desses erros futuramente, numas próximas mesas. Então, não se sinta a- apontado Atacado, aqui e ficar chateado com isso. A vida é assim, a gente tem que aprender com os erros pra gente poder melhorar. E, cara, Dito isso, dito isso, eu vou começar com um que, assim, às vezes me irrita bastante, que é o cara que quer ser o protagonista sozinho. putz, eu gosto de falar Nossa que esse é o senhora. protagonista do anime. É o É, protagonista do anime, tá ligado? ele quer sempre ser o centro da cena. As coisas estão acontecendo com outros personagens, a história de outro personagem que tá andando, Uhum. mas ele quer ser o cara. Ele vai puxar alguma coisa pra trazer pra Bizarro, ele, pra bizarro. dar foco pra ele. Isso é Bizarro. muito chato, cara. Muito chato mesmo. A parada desse tipo de jogador é que assim, entendam, pessoal. Obviamente, tá jogando RPG com os amigos, os personagens deles serão os protagonistas da história. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando do cara que ele acha que tudo é sobre o personagem dele. E quando não é, ele faz questão que seja, entendeu? Então, às vezes tá lá falando uma coisa do background do outro cara e tudo bem o cara interagir ali, criar uma. Porra, massa pra cacete. Por mais. Eu prefiro o jogador que passa do que o jogador que não faz nada, sabe? Então, Exato. tudo Exato. bem o cara vir adicionar. Mas o problema é esse cara fazer o quê? A história do cara ali tá no ápice, ele vai entrar e dar um jeito de fazer ser sobre ele. E aí isso é uma bosta, cara. Ah, merda. Já passou por isso, Rodrigo, com alguém? Já... O que te vem à mente? Nossa, acho que esse problema é algo comum, principalmente para os primeiros jogadores. Uhum. Nessa ansiedade, onde a pessoa quer aprender a jogar rápido, quer que a história dela aconteça de uma forma muito rápida. Então, eu sinto que jogadores novos acabam por ter mais esse erro, mais por ansiedade, ou porque acreditam que se eles não atuarem naquela cena, eles não vão desenvolver a história dele, sabe? Então, eu nem acho Uhum. que é por maldade. Eu acho que muitas vezes esse erro é por ignorância, né?
É claro, você tem aquele jogador que já é velho de carreira e faz a mesma coisa e é extremamente irritante, De porque fato. pensa que todo jogador é protagonista igual a todos os outros. Então, nesse sentido, é muito complicado quando a pessoa não entende que o mundo não gira em torno dela. Então, ela acaba roubando momentos que o mestre preparou unicamente para aquele personagem. E o outro Uhum. personagem quer roubar, quer aparecer, enfim. Acaba sendo algo muito chato. Aconteceu comigo quando eu jogava em 2019, minha primeira sessão. O Jean é o mestre, ele não estava em mim aqui. Uhum. Eu simplesmente mudei todo o RT dele porque eu não respeitei o momento de um personagem da mesa. Eu explodi uma igreja e acabou mudando todo o contexto da sessão. Mas nesse caso específico foi por inexperiência. Mas aí a gente aprende com isso e vai entendendo como que faz as coisas, enfim. Eu acho que nesse ponto, assim, vocês já podem até me corrigir, mas nesse caso eu não acho que foi um problema de um erro. Por quê? Porque a cena era sobre o personagem do jogador, mas o jogador já tinha saído da mesa. Então ia reviver a parada do monge lá, e aí acabou virando sobre o seu personagem. E o próprio Jean, depois ele vai deixar aqui nos comentários, ele mesmo cansou de falar que isso deixou a história dele melhor, apesar sim de, na hora, ter sido talvez frustrante ali, né? Uhum. Não sei. Ah, o meu problema é assim, quando o cara faz isso ativamente. É como se a pessoa. E isso não só nesse caso em específico, mas ela quer jogar as frustrações dela da vida real no RPG. Então, tipo, ela não. Talvez não tenha tanta atenção, ela não consegue se impor, não consegue se destacar em alguma parada. Ela vem no RPG, ela tem que ser a bambambam. Ela tem que ser, ela não consegue respeitar a vez do outro. E isso é Uhum. umas paradas que deixa fudido de raiva. Eu detesto. Então, Nossa. você tocou num ponto que é algo muito importante quando a gente fala de RPG, que tem justamente essa necessidade, né? É um dos objetivos do jogo, desenvolver características sociais. É, Então, se a pessoa foi reprimida e ela meio que encontra no RPG uma oportunidade dela ser protagonista, isso é bacana. Então a gente não quer retirar isso da pessoa. Eu acredito que o excesso disso faz mal, não só para ela, como para a experiência de outros jogadores, tanto para si mesma, o próprio personagem. Então, o personagem dela não agiria dessa forma, mas não me irrita. Eu não consigo me sentir irritado. Eu tento ter um pouco mais de empatia em relação a Ah, isso. não. E se eu for Messi, pedras caem, o personagem morre e faz outro, que isso me Aí irritou é já. fogo. Eu vou colocar outro ponto que, assim, Pera muitas. aí, rapidinho, Vini. Coloca outro ponto e já me fala como você corrige isso daí. Uhum. Então, primeiro, assim, o ponto que eu quero colocar é. Muitas vezes, como a gente disse que a maioria das vezes a gente pode ter esse erro, principalmente de jogador iniciante, a gente pode pegar também, não só que o cara talvez tenha uma frustração fora e queira trazer isso para a mesa para tentar ser protagonista de alguma coisa, mas a gente pode pegar também um cara que ele nunca jogou RPG e tá acostumado com jogo de videogame, onde você é o herói solo. Não tem Uhum. outros do seu lado. A maioria dos jogos você joga com aquele protagonista e ele faz tudo, ele resolve todos os problemas e o cara acha que o personagem dele no RPG vai ser assim também. Então ele traz essa bagagem do videogame de tipo, pô, o meu personagem resolve tudo. Aí entra também naquilo que a gente falou nos episódios atrás, sobre o cara fazer tudo e não ser bom em nada. Entendeu? É o pato. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem uma experiência de uma coisa que a gente traz, principalmente no videogame, e traz para o RPG e não funciona. E aí, agora eu vou trazer a lição. O Vai. RPG, ele é um joguinho coletivo. Sim. Então, cada um vai ter o seu ápice. É só ter calma. Se você achar que o mestre tá puxando o saco de um personagem, aí o problema é o mestre.
Isso. Mas E aí é assim, outro problema, e né? aí Tipo, é o depois vai outro, conversa com o exato. mestre. É o Exato. outro problema. Aí você senta com o mestre e fala: olha, você tá É. muito dando foco nas histórias dos outros personagens e não tá dando foco no meu, ou especificamente de um personagem. Senta com ele e conversa. Mas assim, se o mestre for um cara que ele quer que todo mundo se divirta, você vai ter o seu ponto, você vai ter a sua linha pra você se destacar, assim, muito melhor que todos os outros players na mesa. Quer Então, um assim, exemplo? é ter calma. É só ter calma que vai É chegar seu só ter momento. calma. Tipo, um exemplo rapidão, antes de a gente puxar um outro jogado, um outro erro, é que assim, às vezes se a mesa é mundo aberto, tipo, é um sandboxzão ali, que vocês vão pra onde quer, pô, pro mestre encaixar a história de todo mundo e todo mundo ter a mesma atenção o tempo inteiro é muito difícil. Então é muito provável que vão ser divididas ali a atenção em pontos específicos da história. Então é só ter pé. Só ter pé não, pé todo mundo tem. É só. Depende, depende, depende. Nem todo mundo, nem todo mundo. Só ter fé. Eu E aí eu já vou trazer posso. uma. Pode falar. Eu Pode ir. queria puxar um erro. Puxa, puxa. Cara, um erro que eu já cometi, como jogador experiente, duas coisas. Primeiro, deixar a sua frustração pessoal entrar na mesa, né? Envolver o Uhum, pessoal com a mesa. E a outra coisa seria duvidar do mestre. Uhum. Cara, é uhum. muito ruim. Eu já fiz isso, eu me policiei. Quando, por exemplo, o mestre fala de uma regra, você questiona, o mestre fala alguma coisa a favor da regra e você permanece questionando. Quando você quebra a hierarquia do mestre, eu não sei se vocês já viveram isso e como que vocês lidam com isso. Já, já. E eu ainda posso entrar no outro ponto do famoso, né, o... Como é que a gente chama? Advogado de regra. Assim, eu sou muito a favor de advogado de regra, tá? Mas assim, às vezes o cara que é o advogado de regra, ele tem que esperar a palavra do mestre. Porque muitas vezes, tipo, às vezes você quer usar uma perícia para fazer uma coisa que não é específica para aquilo, mas talvez encaixe em alguma coisa que está acontecendo e o mestre vai decidir se aquilo encaixa ou não. E aí o mestre vai falar, pode fazer ou não pode. Porque sempre tem aquele cara, porque eu quero fazer um teste, sei lá, social para tentar convencer um cachorro para me seguir ou para me levar, guiar, sentindo o cheiro de alguma coisa. Se o mestre achar que pra cena vale e porque ele quer que realmente os players sigam aquele caminho, ele vai deixar fazer. Aí Vai. sempre tem o cara que vai falar, mas essa perícia não é para isso, você não pode usar. Mas quem decide é o mestre. A regra tá ali pra Cara, servir a história, ela não é pra um prejudicar a história, né? um exemplo bom, Vini, que você puxou, é, por exemplo, quando o mestre dá um buff para um personagem. E aí você questiona o mestre por que, que ele buffou aquele personagem, por que, que aquele buff é Uhum. fora da regra. Eu penso mais ou menos. Eu tomei o termo nisso daí. Porque assim, eu como mestre entendo a parte de questionar. Assim, eu não sou contra a pessoa questionar, até porque o mestre pode errar também, Sim. tá ligado? Sim, sim. E para mim o problema não é questionar. O problema é quando o seu questionamento está trazendo mais problemas do que soluções para a mesa, tá ligado? Exato. Então vamos supor. RPG é um jogo e tem que seguir regra. Pra mim, se não fosse pra seguir regra, eu não comprava, dava 300 conto no livro básico No livro. e ignorava ele. Inclusive, se você é o cara que fala, não usa a regra, vai a merda, tá ligado? É, aí Detesto. também não, né? Vai fazer teatro então, porra. Não vai jogar RPG não. Que saco, já detesto. Aí, o que eu acho saudável, tá? Gente, essa regra funciona desse jeito, mas todo mundo em conjunto achou muito mais legal naquele momento em específico Sim. ignorar a regra para essa parada. Aí Exato. é o quê? O grupo em conjunto fala, pô, não seria muito mais legal isso? Fechou, tá beleza pra mim. Agora, falar assim, não, nossa, eu odeio isso. Concordo que a diversão é em primeiro lugar, mas é que quando o pessoal fala isso, normalmente o pessoal quer ficar atropelando regra, uma em Fazendo cima da outra, qualquer assim, coisa. e Aham. fazendo qualquer merda. Então aí pra que eu tô comprando livro? Isso eu É. odeio. Não, eu entendo. O meu ponto é o quando o mestre é questionar. Então, por Sim. exemplo, se o mestre falou alguma coisa que não é muito absurdo, pô, aceita, entendeu? O mundo é O que eu acho, dele, as partes são dele.
Então, mas é que pra mim, assim, o que eu penso, pelo menos, mesmo o mundo sendo dele, o mundo não vive sem o jogador. Exato. Então, ele tem que questionar, assim, o que eu acho, assim, você falou, tentou, mostrou, o mestre não aceitou de forma nenhuma, deixa. Depois da mesa você resolve, pra não atrapalhar o fluxo da mesa e dos outros em volta. Certo. Aí depois de fora da mesa, quebra o pau com o mestre. Manda ele a Aí é merda, outra fala que ele é história. ruim. Hum. Eu só não gosto dessa discussão muito acalorada no horário da mesa. E aí, eu quero puxar. Vocês falaram de erros e tal, de jogador. E aí, cara, nossa, esse é um erro que eu não devia fazer isso, mas muitos jogadores meus já fizeram e fazem até hoje, tá? Jogador que não anota, tá ligado? Eu fico puto com o jogador que não anota, porque eu tenho que cuidar de Culpado. NPC. É, que eu falo. Eu tenho que cuidar de NPC, história de NPC, história do cenário, ficha de monstro, o que o monstro vai fazer, conduzir a parada, o jogador só tem que cuidar da ficha dele e das informações que estão sendo passadas para ele, Pra ele. e caso ele queira, insights, né, a intuição que ele teve ali no momento. É só fazer isso, só anota as coisas que você percebe como jogador. Aí depois o mestre que ficar na próxima sessão, relembrando todo mundo o tempo inteiro do que aconteceu. Aí uma cena que ele pensou lá pra frente, em preparar, não funcionou porque o diabo do jogador não anotou e não lembra de nada. Aí o que que eu faço? Eu, pra me precaver, gente, eu sou um mestre muito bonzinho, assim, não é querendo me achar, não. Mas eu boto no Foundry assim, anotação da sessão. E eu boto os principais pontos assim, eu falo, ó, é só vocês lerem, Nossa, ainda pra mais facilitar. em mundo com IA agora, tá ligado? Pô, é só grava a Nossa. sessão, velho. Se for o caso. É que eu falei, tipo, naquela de A que a gente falou, mano, anota frases. Aconteceu isso. Aconteceu aquilo. Depois você manda a IA compilar. Ela compila direitinho, bonitinho. Parece um roteirinho de filme, de desenho. Tá lá bonitinho, pronto. Não tem erro, tá ligado? Você não precisa ficar 2 horas anotando coisa. É, Anota só os pontos principais. esse ponto de anotar é importante, Vini, que você colocou, o Caio também colocou, porque, meu, nomes, por exemplo. Acho que nomes é algo que você no mundo, ainda mais no mundo que você interage 15 vezes por. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, você não decora muitos nomes. Então, um Sim, não, nome ou beleza. outro, se você esquecer, beleza, acontece. Agora, poxa, você esquecer que o seu personagem tem alguém no background importante. Aí, quando o mestre coloca o personagem, você não lembra dele? Poxa, Você não percebe que ele tá você ali, não né? percebe que o personagem Mano, importante da sua história tá velho. no RPG. Ou então o mestre dá uma pista foda do personagem que você tá atrás, você não anotou e você não se lembra. Faz que nem eu, ó. Quando eu tô jogando, o que eu faço? Sabe o que eu anoto da sessão? Porra nenhuma. O que eu anoto é o seguinte: coisas que o meu personagem faria questão de lembrar. Uhum. Então eu parei ali e eu falo, nossa, meu personagem ia lembrar disso e disso. Mas o que aconteceu? Eu lembro que o meu personagem percebeu X, Y, Z. Já é o suficiente pra você. É só pra Exato. não ficar no 0 a 0, tá ligado? Exatamente. E, Vini, me traz um erro novo aí agora. Hum, o cara que ignora a ficha. Ele não lê a O- ficha antes da sessão, ou ele não sabe mais tudo que o personagem dele pode fazer Nossa, por que turno. raiva. É o cara que mais atrasa a sessão, é o cara que não sabe Cara, mais o que o personagem e dele faz. geralmente joga de bárbaro. Eu senti uma É a, crítica, eu senti uma mano, crítica, eu é senti a uma crítica. ficha mais fácil. Você anda pra frente e dá ataque básico. O Cara, infeliz não lembra o que Não, faz, velho. agora o Vini tem razão, mas a pior coisa é mago burro, druida que nossa. não usa natureza, paladino que não dá Divine Smite, porra. Se você não conhece a sua ficha, meu, você perde muito potencial, cara. É devastador. É Devastador. Cara, uma merda, velho. eu tenho um bloco de notas aqui, aqueles. Como é que chama? Aqueles papelzinhos que a gente cola nos É lugares? post-it, né? Post-it, é. Post-it. Tem um Post-it. post-it no Windows aqui, e eu tenho de todos os meus personagens. Aí tem a ficha dele inteira, tudo que ele pegou em cada nível, tudo que ele ganhou, e tem um outro post-it que fica coladinho junto com ele, que é tudo que o meu personagem faz num turno. Tá tudo ali. Boa. Reação, tudo. Ataque extra, o que eu posso fazer, entrar em fúria, o que for. Tá tudo ali, tá tudo listadinho, tudo ali. Até item.
Principalmente nessa de Bárbaro, que eu tenho o item lá que eu consigo invocar os cara de Valhalla lá, eu tenho o o que o chifre item de faz. Valhalla, Tá né? tudo lá, tá ligado? Então, tipo assim, é simples, anota tudo bonitinho que seu personagem faz. Você não precisa conhecer sua ficha de cabo a rabo, mas pelo menos o que seu personagem faz durante um turno pra agilizar é maravilhoso, porque sempre vai chegar o turno do mago. E o turno do mago vai demorar 10 minutos. Porque até ele lembrar todas as magias que ele consegue castar, é um sacrifício. E se você conseguir agilizar o seu turno, já ajuda completamente a Cara, sessão. e eu digo mais, assim, D&D, assim, eu vou falar OGL clássico, né, sistemas D20 no geral, já são sistemas demorados de combate. Um combate em D&D é no mínimo 1 hora, cara, tá ligado? Pathfinder, então, que tem um monte de regra, piorou, é 1 hora e meia, assim, tá ligado? E aí tu nem lembra o que o personagem faz, vai lembrar na hora. E assim, pode parecer besteira, mas assim, um cara não lembrou o que ele faz, pô, velho, você vai ter umas 5 pessoas jogando na sua frente, fora o boss, não dá pra você já ir pensando no que a seu personagem faz, tá É ligado? esse ponto que eu ia chegar, meu. Esse ponto que eu ia chegar. D&D, os turnos são muito longos, no geral mesmo. Aham. Principalmente se você joga presencial. Se você joga pelo Foundry, Roll20, D&D Beyond, você ainda tem a opção de rodar tudo junto. Então no presencial é normal demorar um pouquinho mais, tem toda aquela Sim. expectativa do crítico e por aí vai. Beleza. Agora, quando você pensa num cenário onde. é, Nossa, até esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Pensa o seguinte: tanto o ChatGPT quanto o Gemini, essas IAs todas, você consegue colar o PDF da sua ficha e pedir para ele entregar aquilo que você quer fazer. Eu não gosto muito porque tira a espontaneidade do jogador. Mas, meu, é, funções infinitas para te ajudar a realizar a mesma coisa, tá ligado? E mesmo assim as pessoas não conseguem. Não só isso, tipo, às vezes você chega no teu mestre e fala, mestre, eu tô com problema de saber o que minha ficha faz. Tira 1 hora. Exato, exato. Cara, Tira 1 hora, vamos fazer junto? E Me nem, ajuda aqui? e nem é tudo isso. Se você. 10 minutinhos que você senta pra ler a sua ficha, você, é que nem eu tenho aqui a ficha nível por nível. Então eu leio nível por nível, eu sei o que o meu personagem pode fazer. Então eu separo, olha, ele pode atacar 2 vezes. Ah, mas se ele critar, ele pode atacar mais uma. Ah, mas se de repente eu matar o NPC, eu posso dar mais um hit num cara que tá próximo. Então, tipo assim, anota. E é simples, você coloca, não precisa anotar inteiro, uma frase inteira. Fala, Não. ele tem 3 ataques, então tá, são 3 ataques por turno. Ah, são 3 ataques mais um com vantagem. Então anota lá, são 3 ataques, um com Sim. vantagem. É, sim, é rapidinho, E eu vou 15 piorar, eu minutinhos vou faz, cara. piorar. Eu vou piorar e eu vou jogar essa bomba pro Rodrigo agora, tá? Vamos Ih, lá. lá vai. O que acontece? Pior do que o jogador que esquece o que a ficha faz, pra mim, é o jogador que ele é o apático da mesa. É assim, Nossa. ele estar ali e um NPC é a mesma coisa. E eu digo mais, na verdade não é a mesma coisa, porque os NPCs que eu faço têm muito mais carisma e vontade do que o jogador, tá ligado? Então assim, o cara tá lá, ele não adiciona em nada. Ele tá lá, parece que ele tem medo de falar pro grupo que ele não quer mais jogar. Aí ele só tá ali pra prejudicar. Por quê? É um a mais que você tem que cuidar na agenda pra participar. Você coloca ele ali no combate, então na teoria ele deveria adicionar ali para dano ou para tancar, ajudar os outros. Ele não sabe o que faz, então ele vai atrapalhar o fluxo de jogo. Ele não traz nenhum roleplay para mesa assim importante ou que adicione alguma coisa. O que você tem para me falar do jogador apático, digo? Meu, é frustrante pra quem joga e pra quem mestra e pra quem Sim. assiste. Então, é frustrante em Pra todos os todo mundo. níveis. E até pro próprio jogador apático. Porque o mestre fica achando que a mesa dele é sem sal. Tá ruim, né? Uhum. O cara que joga com o personagem tá achando que ele é antipático por alguma atitude dele. E claramente parece que o antipático não quer jogar. Exato. Acho Sim. que existe um certo gelo dos jogadores iniciantes. Os jogadores, por exemplo, pô, se você nunca jogou D&D, não comece com bardo.
tá ligado? Você vai começar com um bardo e você não é um ator, você não é alguém desenrolado, extrovertido, não joga. Até porque é uma classe que exige uma eloquência, exige de você um roleplay mais avançado. Também não sou a favor do bardo que coloca putaria em tudo, mas assim, é frustrante porque, pô, é um jogo de faz de conta, é um jogo de improviso. Então, a gente assiste os barbichas e ri muito. Imagine se você tá vendo os barbichas e um dos atores não interage com o outro. Acaba o show. Então, eu penso que é um erro comum em jogadores iniciantes. E assim, cara, sendo muito franco, se você não quer jogar, é muito melhor você falar pro mestre que você não quer jogar aquele dia, fica sem jogar aquele dia, não vai atrasar ninguém, em vez de você jogar sem vontade, tá ligado? Que acontece muito, velho, muito. Nossa. Sabe como você corrigir isso, Vini? Sabe o quê? Sabe como você corrige isso daí? Como? É uma técnica milenar. Muito difícil, mas muito pouco utilizado na sociedade que a gente vive hoje em dia, tá bom? Ela se chama o seguinte: conversa. Troca uma ideia com seu mestre. Fala, mestre, eu tô com dificuldade, me ajuda a entender. Pessoal, eu não tô conseguindo entrar na vibe da mesa. Como que vocês fazem? Me ensinem, me dá uns toques. Olha como é difícil você pedir ajuda ao infeliz, tá ligado? Então, mas esse é o problema. A gente tá numa sociedade que não consegue conversar mais, entendeu? Nossa, aí nossa. pega o pior defeito da humanidade hoje em dia é conversar. Ninguém consegue dialogar 5 minutos porque tem alguma divergência e aí já era, tá ligado? Nossa, Mas é isso que vocês falaram, cara. Tipo, o cara que é apático ou desatento, né? O que eu vejo muito acontecer, eu não sei se ele fica com medo de falar que não tá gostando e ser julgado pelos outros, e eu acho que, cara, se você tá numa mesa de RPG, que você falar assim que, pô, não tô gostando, não quero mais, e a galera te julgar, é porque eles não são seus amigos. Pô, não tá gostando, E não aí tá você gostando. sai da mesa mesmo. Exatamente. Tipo, pô, não tá gostando, não tá gostando. Não tem problema não gostar. Cada um gosta de uma coisa e é isso aí, vida que segue. Agora, Exato. o cara vem pra ficar apático e aí entra o cara que fica no celular ou que fica jogando, principalmente quando a gente joga online, que o cara tá jogando, sei lá, Tá um no- Tá LOL. na mesa e sobe lá. Fulano Sobe iniciou tal Steam, jogo na Steam. Exatamente. No Discord você também fica lá, fulano tá jogando não sei o quê. Aí você fala, E você pô, tá cara, vendo ali, né? Indo exato, no nick do exato, cara. exato. Então, tipo assim, não seja esse cara, tá ligado? Tá pô, a gente sabe o quanto é difícil marcar uma sessão de RPG pra arrumar o horário de todo mundo, um dia tudo bonitinho. E aí quando arruma, tem o cara que tá lá jogando. Pô, todo mundo disponibilizou um tempo pra se divertir junto, tal, não sei o que, e tu tá lá jogando outro jogo aleatório Mano, no meio da sessão, não rola, né, cara? tipo, eu digo o seguinte, e aí só arrumando, não arrumando assim, gente, mas só deixando bem claro, a gente tá falando do cara que ele não quer ou ele não quer tentar, beleza? Se você entrou numa mesa, o pessoal lá tá te tratando mal, te julgou, não tenha medo, sai na hora, problema é deles, eles não querem estar com você. Ninguém merece ficar 4 horas com o pessoal que não quer estar junto, não quer se ajudar. Manda todo mundo ir à merda e dane-se, vida que segue, entendeu? Gasta seu tempo não. O problema é quando o cara fala que quer, está tentando, as pessoas te respeitam, te querem lá e você não se ajuda. Aí, pelo amor de Deus, a vida não é um morango, né? Vamos ter um pouco de consciência também. Pô, eu gosto de trabalhar com exemplos. Teve uma Boa. mesa nossa, por exemplo, que eu e o Caio, a gente. Geralmente é assim, o Caio mestra. O Caio mestra da sala, eu jogo aqui do quarto. Quando tem É, intervalo de mesa, a gente se junta, então desliga, né? Quarta parede quebra e isso tal. aí. E teve uma vez que o Caio compartilhou comigo que um personagem muito legal, muito bem estruturado, de um amigo nosso que estava fazendo esse personagem há anos, ele deve ter matado aqui, comentou com a gente que ele estava sentindo que os feitos do personagem dele não estavam sendo valorizados quanto dos outros personagens. Ele expôs isso pro Caio, que é o nosso mestre, e o mestre expôs individualmente para cada jogador, e expôs também pro outro jogador esse lado.
Resultado, todo mundo entendeu e agora todo mundo joga bem mais dinâmico, é um ponto que a gente achou válido, todo mundo conversou. Então é isso, né, Caio? Conversa. Quem diria que conversar Conversa. resolve? Uau, estou chocado, né? Nossa, que difícil deve Quem ser. diria, né, meu? Quem diria? Para fechar, Vini, um último erro aí, Vini. Traz assim, um último erro da hora assim, para nós. Um que eu consigo pensar agora é o cara que também só quer PVP. Ele quer toda hora ficar dando X1 com alguém da mesa. Esse é outro chato, cara. Não é possível, cara. Não é É o possível. cara que quer medir pau como um Exato, jogo não, de porque RPG. eu tenho que ser o mais forte, eu tenho que testar todo mundo pra ver se eu sou o mais forte. Não, cara, não é guerra civil, não, a gente tá junto no negócio, tá ligado? Puta, me veio 20 erros agora que você falou isso pra mim. Nossa senhora, velho. Então, Ah, tipo, ó, cara, ó. não precisa brigar o tempo todo. Uma vez ou outra é legal ter um PVPzinho, mas assim, depende também muito da classe. Você não vai querer pegar um guerreiro pra brigar com o druida, pra brigar com a porcaria do sacerdote. Não. Não, Vamos e com calma. geralmente o cara que pede X1 toda hora, ele toma o stun strike do Monk, é executado e fica puto com o mestre porque permitiu stun strike. É um Exato. monge humano com luck stun strike. Pronto. Nível Exatamente. 1 ele sola você. Você pode estar nível 5. Ele tem stun strike e é monge, ele vai te solar. Nossa, que Mas, divertido, velho. Que mas divertido jogar contra monge X1, tá ligado? Porra, e o meu. pior é que depois ele ainda vai querer de novo, tá? Ele, Então, ele vai atrás de novo. Cara, tem esse do PVP e me veio também o cara que ele fica. Não é puto exatamente, mas é aquele. Assim, são dois que me vieram à cabeça. Deixa eu falar esse primeiro. O primeiro, o Lobo Solitário, na real, é o cara que me dá raiva, porque assim, é um jogo em conjunto, tá ligado? E assim, eu não tenho problema nenhum o personagem ser mais introvertido, ele tentar fazer as ações sozinhas. Não é um problema, é um arquétipo de personagem que funciona, não é à toa que tem muito por aí. Se não funcionasse, não existiria, tá ligado? É muito Exato. simples. O meu problema é quando você abre mão o seu personagem não tenta evoluir a partir disso. E Uhum. aí fica só o chato. Vamos fazer isso? Não, eu vou sozinho porque eu não confio em ninguém. Ah, vai tomar. Tá fazendo o que na mesa então, irmão? Tá ligado? Fica sem nexo, porque por que seu personagem tá nesse grupo então? Por que ele se juntou? Não faz sentido. Se ele quer fazer tudo sozinho, segue sozinho, cara. Não tem, Tá não tem ligado? motivo pra você estar com o grupo, tá ligado? E esse cara normalmente é o que comete esse erro que eu vou falar agora também. Ele não satisfeito, ele ainda fica puto quando o outro jogador ganha o item e fica mais forte do que ele. Mas ele esquece que por ser um jogo em conjunto, quando um player fica mais forte, o grupo fica mais forte, tá ligado? Exatamente, exato. Aí entra outros episódios aí, quem não viu, É, a gente falou sobre alguns erros aí do cara que ele quer ser o mais forte que todo mundo e não quer equilibrar, ele não quer ser um forte só numa coisa, ele quer ser tudo. Então, né, exatamente. vamos com calma. Bom, vocês têm algo a mais para adicionar? Mais algum erro que veio? não, na Não, acho verdade que eu não. só queria falar pra quem tá assistindo, gente, que eu tô olhando pro lado toda hora, porque ao mesmo tempo que eu tô gravando, eu tô dirigindo. Então às vezes fica meio bugada a minha Oh, feição aqui, minha voz. Mas a gente vai melhorar, a gente vai melhorar. vai melhorar. Ele tá vivendo um dia de mestre para ver como que é. Mas Justo, é justo. isso. Não, assim, gente, todo mundo já cometeu um desses erros. Nós já cometemos, o Rodrigo próprio já se Cara, quer expôs que eu aí, falou fale? dos dele. Um erro que eu fiz. Hum. Muito idiota. Muito idiota. Ó, pra vocês verem, não é porque eu tenho canal de YouTube aqui que eu sou o bom, não, tá? Eu cometo vários erros. Eu uma vez tava jogando de lá, a minha personagem mais forte que já tive foi uma Ladina que eu tive lá em D&D, tá nível 17. Lá. Eu esqueci de dar raid de Ladino. Eu esqueci. Contra o O Hunter. Ladino se esconde e bate. Se esconde e bate. Não, foi contra o monge e depois contra o Hunter. Esse é o É, pior. me fudi. E aí eu quis ficar puto com o Jean, que mestrava com o Jean, que ele me deu um pau lá na minha personagem. Por que você não me avisou, Jean? Eu não tenho que te avisar o que você faz. Você tem que saber da sua ficha. Tá exato, tá corretíssimo. Eu fiquei puto, pistola. Era mais iniciante? Tipo, sim, mas tipo, olha, acontece, cara. Todo mundo já cometeu, então fique tranquilo, velho. Nossa, de boa. É isso. E não são os piores erros do mundo. Assim, Não. O tá pior é, tranquilo. Dá pra resolver, tá? você não É sendo isso. um babaca, tudo dá pra resolver, gente, tá ligado? É Exato, só não ser um exato. babaca. Exatamente.
Mas eu vou deixar um aqui, tá? Você, eu sei você. Quando tem mesa presencial, eu sei que você faz isso, tá? Você come todo salgadinho e não deixa pra mais ninguém. Eu sei. Esse é o pior erro de todos. Esse é o pior erro. E O eu tô troco de do olho em junto é você. Eu dinheiro. tô de olho em você, tá? Bom, com essa ameaça, deixe nos comentários se vocês gostaram desse episódio, quais erros vocês já cometeram, quais erros vocês consideram que foram piores. Claro, se vocês quiserem uma parte 2, a gente faz uma parte 2 aqui sobre. Acho que é isso. Lembrando, curtem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, por favor. Hypem o vídeo se tiver a opção, ajuda muito. E se quiser também ter as redes sociais do Rotina de Mestre aqui embaixo, se inscrevam lá para receber conteúdo a mais, viu? Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela atenção e eu vejo vocês no próximo nível.